Boa tarde, Tinoz, Wesley Pereira do Clutch Sports, parabéns pela vitória. Esse jogo foi bem parecido com alguns antes da equipe começar a snowballar em algumas partidas, como contra a própria Fúria, por exemplo, com um jogo um pouco mais controlado para tentar conseguir capitalizar toda a sua vantagem através do mid-game. Você acha que, assimilando esse tipo de coisa, de ter jogos onde vocês conseguem sair na frente muito rápido, jogos onde vocês têm um controle melhor no meio da partida, pode ser o ponto de equilíbrio para a PEN nas próximas partidas? Com certeza. Eu acho que já teve jogos que mesmo a gente saindo atrás, como por exemplo contra a PRG, contra o Flamengo, e mesmo assim a gente conseguiu manter o mindset e jogar na nossa condição de vitória. Eu acho que isso foi muito bom. E eu acho que semana passada foi um time bem apático da PEN, porque aquela não é a PEN que todo mundo conhece, que a gente conhece, a gente teve uma semana muito ruim. Eu acho que é muito importante, sim, ter essa constância, ter essa saber jogar de outra forma também. A gente sabe jogar quando tá na frente, sabe jogar quando o outro time sai na frente. Isso é muito importante para manter uma linha uma linha boa aí no campeonato. Certo, obrigado. Boa tarde, Tim, Bolha aqui. Parabéns pela vitória. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o draft. O draft, a gente viu 3 situações, entre aspas, inusitadas. A gente viu uma Syndra logo na primeira rotação, logo no primeiro pick, sabendo que não é muito a praia do BRTT jogar de mago. Mas a gente viu uma cena que também não é muito a praia do BRTT. E aí a gente já viu o robô aparecendo com o Mordekaiser, que é um boneco que ele já picou uma vez contra o Renekton, onde muita gente vê o matchup ser favorável pro Renekton, aparentemente o robô prefere ser o Mordekaiser. Dá uma explicada pra gente sobre esse draft, qualquer ideia, até mesmo os próprios picks. Então, a Syndra em si é um pick muito usado. Aqui no Brasil tá com uma win rate bem baixo, mas eu acho que os times não sabem jogar com ela. A gente mesmo na primeira semana a gente jogou de Syndra e não deu muito certo, porque a gente não tinha tanta experiência com pick assim, mas no geral um pick muito forte. Pro nosso estilo de jogo, lá fora na LPL também é muito utilizado, tem muita pressão, consegue fazer jogadas, e é um pick muito forte que pode pegar independente da situação. Então por isso que a gente pegou num 2. A cena também é um pick muito forte também, apesar de não ser a cara do BTT, a gente já tinha ela treinada faz tempo, e apareceu a oportunidade agora da gente pegar. E sobre o Mordekaiser, a gente tem bastante pick contra a Renekton, então eles acabaram banindo 2 top, mais ou menos, o Maokai e o Malphite, mas tem muito pick para jogar contra o Renekton, eles acabaram deixando o Mordekaiser, que a gente já usou uma vez, que é a nossa zona de conforto, e foi bem tranquilo. Beleza, obrigado, Tim. Thiago Correia aqui do Globoesporte.com falando, boa tarde. Boa tarde. Então, um time na dianteira do campeonato, jogadores muito elogiados, você pessoalmente muito elogiado. Como que trabalha estar na frente agora? Como trabalha o mindset estando na frente de um campeonato que é tão disputado como o CBLOL? Então, falando sobre isso, acho que semana passada a gente deu uma deslizada por estar muito na frente. Tanto na nossa semana de treino quanto no campeonato em si, eu acho que a gente não entrou focado, não entrou pronto para fazer o que a gente sabe fazer. A gente deixou de conversar muita coisa, deixou de fazer muita coisa dentro do jogo e acabou prejudicando a gente. Eu acho que o mindset agora é a gente manter nossa evolução apesar de estar na frente dos outros times, se manter no topo agora, que na minha opinião é o mais difícil, porque os outros times vão correr atrás, a gente está sendo foco, basicamente todos os outros times estão correndo bem atrás para alcançar a gente, e a gente tem que dar mais ainda o nosso esforço para se manter no topo. Acho que essa é a parte mais difícil agora. Mexe muito com o ego, né? Essa situação de você estar lá na frente, assim. Isso te afeta também, pessoalmente? Não, sou bem tranquilo. Acho que falei como equipe semana passada, a gente pecou nisso. Acho que a gente veio com um pouquinho de soberba e acabou atrapalhando a gente a semana inteira, mas essa semana a gente entrou com o mindset igual de antes e deu tudo certo. Obrigado, boa tarde. Fala, Tim Butcher aqui pelo DNM. Acho que você já deve ter atuado, né, com alguns dos jogadores. Eu não me lembro de cabeça se você atuou ou não atuou, na verdade. Mas independente disso, eu queria que você falasse a respeito de quem do time te surpreendeu mais, seja em questão de nível, em questão
comprometimento com o jogo e tudo mais, se tem uma pessoa do time que se destacou para você, que você já tinha trabalhado e agora você consegue comparar, ou questão de você esperar uma coisa de alguém que você nunca tinha jogado junto e a pessoa se mostrou outra, talvez. Eu tinha jogado com Ezinha só, na época do circuitão. O resto eu nunca tinha jogado. Eu acho que o cara que mais me surpreendeu foi o Carioca, porque os restos dos jogadores eram jogadores muito experientes já tinham ganhado CBLOL, já tinham ido pra final, já tinham uma história. E eu conhecia os jogadores, então já tinha uma expectativa muito alta neles, e com certeza eles cumpriram uma expectativa. Agora o Carioca, eu sabia que ele era muito bom mecanicamente, ele não vinha do split muito bom da Ravan, mas sabia o potencial dele. E eu acho que ele vem mostrando esse potencial aí, tá jogando muito bem, mecanicamente, pegando campeões agressivos, fazendo play, sem medo de jogar. E o Carioca me surpreendeu bastante, eu acho que a gente tá jogando bem, bem junto. Obrigado. Boa tarde, Tim. Koga do Mais Esportes. Eu queria saber o que a PEN aprendeu com as derrotas da semana passada e se o fato de vocês não terem feito jogadas tão arriscadas assim na partida de hoje teve influência nisso. Então, o que aconteceu semana passada foi algo bem estranho. Começou desde a semana de treino, eu acho. A gente tava vindo com meio que salto alto, assim, por estar com 8 vitórias seguidas e tudo mais, por ser um jogo contra a Cade, que teoricamente ia ser fácil pra gente. Isso acaba atrapalhando bastante o nosso mindset. Atrapalhou a semana de treino, atrapalhou a gente dentro de jogo. E tanto contra a Cade contra o Kabum, a gente começou a fazer jogadas que, tipo, a gente não respeitou o adversário. A gente saiu comprando tudo, qualquer luta, qualquer skirmish, a gente não queria givar nada. E isso acabou prejudicando a gente ficou muito atrás, principalmente no jogo contra o Kabum. Teve uma faixa do drag que era impossível a gente ganhar, a gente lutou mesmo assim. E foi um snowball de coisa ruim. E é isso. Obrigado. Parabéns Vale. pela vitória. De novo, desculpa. Ô, Tino, sou eu, Wesley, de novo. Eu queria saber de você. Nos últimos patches, antes do Varus ser nerfado, ele estava sendo uma das principais escolhas para bans e até mesmo para picks, principalmente ao redor do mundo. Só que, como virou patch e ele tomou os nerfs nas principais habilidades mais fortes dele, isso mudou um pouco de figura, principalmente se tratando desse jogo. Na sua opinião, esses nerfs, de algum modo, tiram um pouco a prioridade do Varus no meta? Com certeza. Já tinha alguns times lá fora que arriscavam jogar contra Varus. Eu achava que era uma opção viável, apesar do Varus estar bem forte. E agora com o Varus nerfado, então acho que é um pick bem meh. Acho que não vão mais fazer aquela build chata de poke que faziam antes, que era o forte dele. E pode aparecer um Varus ou outro, mas eu acho que não vai rolar ban nem nada. E quando apareceu, eu acho que pode ser o Varus DPS, tem mais chance de aparecer do que o Varus poke. E valeu. Boa tarde, Tim. Bolha aqui de novo. E para sair um pouquinho do assunto de jogo, para falar um pouco sobre solo kill, você teve a oportunidade de ver o que o Kami falou no Twitter ontem à noite? Tô meio por fora dessa treta aí, pra ser bem sincero. Ele falou que ele concorda que o nível da solo kill não é alto, mas falou que não tem nada a ver com desempenho internacional. Não são todos pro players que levam a solo kill a sério, e não são nem todos casuais que levam a sério. Quem tá errado tem alguém errado. Ele acha hipocrisia cobrar comprometimento de jogador solo kill, já que é até difícil controlar de dar Alt F4 quando acaba o jogo. Por que o Challenger no Brasil não tem... Por que o Challenger não tem só pro players? Seja a mudança que você quer ver. O que você acha? Porque muito jogador profissional já reclamou da solo kill várias vezes. Isso é recorrente no Brasil. Mas é raríssimo você ver um Caps, um Faker, um jogador que joga numa liga Major reclamando da solo kill. Até mesmo aqui no NA não tem tanta reclamação assim de solo kill. Como que você vê essa situação inteira, esse tweet do Kami e a solo kill BR? Então, sobre jogadores casuais, se eu não fosse profissional, eu jogaria solo kill, relax da vida. Não tava nem aí se ganhasse ou perdesse, sinceramente. Mas comparando nosso solo kill com uma da Europa, da Coreia, por exemplo, eles têm muitos mais jogadores lá. Tanto em jogadores profissionais, quanto jogadores solo kill que são muito competitivos.
Na Coreia tem 4 vezes mais quantidade de player do que aqui no BR. Então isso já faz uma diferença gigante. E lá são muitos times também. Na China, o pessoal da China joga na Coreia, os times tem muito mais time na Europa também. Então tem mais jogadores profissionais também que estão ali jogando solo kill todos os dias. E isso aumenta a qualidade. Basicamente isso. Só para completar, você que já ficou já foi para essas solo kills, eles levam mais a sério? Então, joguei lá na Coreia e, cara, tem muito troll. Não vou mentir, tem muito troll. Mas a maioria do pessoal que tá ali não quer perder tempo, quer ganhar. Tanto que lá na Coreia, a maioria dos. Quando o jogo tá perdido, rola muito FF aos 15. Aqui no Brasil não tem isso, todo mundo quer jogar até os 50 minutos. Mas lá na Coreia os caras não querem perder tempo. Quando é um jogo perdido, eles vão pra próxima e querem jogar tryhard, querem ganhar. Aqui no Brasil eu já não vejo essa mentalidade, tanto dos jogadores casuais quanto dos pro players. Até mesmo para salvar a grana dos PC Bang. Beleza, obrigado e para não perder o costume, um abraço para Mortadela. Valeu, olha. Tinoz, aproveitando um pouco sobre esse tema que o Bolha está abordando, a questão da solo kill e do challenge, você acredita que falta seriedade, principalmente dos jogadores dessa fila ranqueada aqui no Brasil, para poder as coisas começarem a engatar, como é visto nas outras regiões? Então, foi o que eu falei, tem muito mais times profissionais lá fora, tanto na Europa quanto na Coreia, e isso ajuda, porque são jogadores profissionais jogando solo kill, tanto que você vai ver a solo kill da Coreia, do pessoal Raelo só cai pro player. Isso aqui no Brasil raramente acontece, eu não lembro a última vez que aconteceu isso. Se aconteceu. E eu acho que os pro players, quando forem jogar solo kill, tem que ter seriedade, sim. Jogador casual, eu acho que vai da escolha dele. O cara não tá ali pra competir, tá ali pra se divertir, então é outro jogo. Mas pro player que for jogar solo kill, acho que tem que jogar num nível muito bom pra elevar o nível da solo kill. Certo, obrigado, cara. Valeu. Boa tarde, Alternative, Bolha aqui. Infelizmente hoje não foi o resultado esperado, mas vocês ainda assim estão apenas 2 vitórias atrás do segundo colocado da tabela, que no caso é a NTZ. Como que vocês estão se sentindo, faltando agora 3 rodadas e mais o jogo de amanhã, né? Então, total de 8 jogos, 3 no último, 2, 2 e 1 amanhã. Vocês estão bem confiantes ainda que dá para pegar essa vaga para semifinais? E como que está a preparação para a Cade amanhã? Nós estamos bem confiantes para o resto do split. Eu acho que nós temos melhorado bastante, apesar do hoje ter sido um bom jogo para nós. Acho que o nosso early game estava bom e acho que temos melhorado bastante o nosso gameplay. Por isso eu acho que não vai ser fácil chegar a playoffs, mas já estou bem confiante. Acho que é muito provável nós chegarmos lá. Beleza, obrigado, Alternative. Boa tarde, Alternative. Butcher aqui pelo The Enemy. Nas últimas 6 rodadas, né, na verdade, apenas na primeira rodada do campeonato, vocês perderam os 2 jogos, em todas as outras vocês perderam um e ganharam o outro. Né, então acho que o time ainda está em busca de uma consistência de jogo para sair com 2 vitórias. Né. Nessa semana vocês, depois dessa derrota, têm de novo, né, a opção, a batalha por sair com uma vitória e uma derrota, mas acho que o time tem que buscar, né, obviamente, uma consistência para ganhar 2 partidas e tudo mais. Por que isso ainda não está acontecendo, né? Vocês conseguirem engatar 2 vitórias seguidas? Acho que é isso mesmo. Temos que melhorar a nossa consistência. Nós temos bons jogos contra boas equipas e temos maus jogos contra talvez equipas mais fracas, e contra equipas fortes também, mas eu acho que nós conseguimos fazer um bom jogo contra qualquer equipa que seja e também conseguimos perder esse jogo se tivermos um dia mau. Eu acho que o potencial está lá, acho que é só mesmo ter mais confiança e ser mais consistente em todos os jogos. Acho que é isso que falta. Obrigado. Alternative, Bolha aqui mais uma vez. E eu queria perguntar uma coisa para você que eu já perguntei para vários jogadores da Fúria. Nos últimos tempos a gente viu a Fúria no Counter-Strike, no CSGO, vindo numa crescente absurda, jogando muito bem, time top 15 do mundo. Eu queria saber o como isso influencia o trabalho de vocês, porque obviamente que vocês ficam felizes pelos seus colegas de time,
mas tem aquela pressãozinha de, ó, gente, a Fúria no CS tá comendo todo mundo. Então a gente tem que começar a comer a galera aqui também e melhorar o nosso jogo, ou não? Não influencia nada, não dá uma motivação a mais ou não bota pressão? Não, eu acho que a pressão não bota muito, mas acho que sinceramente dá-nos muita inspiração. Eles, tipo, o trabalho que eles fazem é incrível mesmo e acho que nós olhamos para eles como nossos, tipo, nós queremos chegar ao nível deles, tipo, em termos de nível de jogo. Tipo, acho que é mais isso. Não, não é obrigar-nos a jogar como eles, mas acho que dá-nos uma inspiração extra e a Fúria tem todas as condições necessárias para nós chegarmos lá também. Acho que é isso. É mais uma inspiração para nós. Beleza, Alternativo. Obrigado. Boa tarde, professor Wesley Pereira do Clube de Esportes. Parabéns pela vitória. Eu queria que você comentasse qual que é a diferença entre você atuar na rota inferior com um atirador um pouco mais experiente como o Klaus e estar atuando com alguém mais rookie como o Drop atualmente. Pra mim, acho que não faz tanta diferença. Eu acho que, honestamente, como eu sou uma pessoa muito tranquila de lidar com as coisas, eu até gosto de jogar mais com rookies, porque acho que a gente tem mais espaço pra conversar. Eu acho que eu consigo me sentir mais à vontade, sabe? Então, pra mim não tem tanta diferença. E eu conseguia me dar bem com os dois tipos, tanto alguém que é mais cascudo e experiente como o Klaus, quanto o Drop que é um pouco mais novo, que é Rook na realidade. Então, pra mim não tem tanta diferença. Ainda em cima do Drop, você acredita que ele, com essa mudança que vocês fizeram na rota inferior, ele tem sido uma das principais forças da Vivocade nessa retomada no campeonato? Eu acredito que a mudança ela foi boa. Não diria que foi o fator principal. Eu acho que dá um gás diferente quando você mexe algumas peças da equipe pra dar um ânimo, sabe? Aquela sensação de tipo fresh start. Então, acho que foi muito bom pra gente ter a sensação de um recomeço e de realmente pensar que a gente tipo tá buildando um pouco mais do zero. Então, acho que isso dá muito mais ânimo e deixa todo mundo muito mais motivado a resolver os problemas e dá muito mais energia para resolver os problemas da equipe. Na outra semana vocês ganharam da Pen Gaming e hoje vocês ganharam, que era a líder do campeonato, e hoje vocês ganharam da NTZ, que é a vice-líder do campeonato. Essas vitórias, de algum modo, trazem um ânimo ainda mais para a equipe? Eu acho que sim. Ganhar contra equipes mais consolidadas prova que a gente tem um nível técnico bom. Então, anima, mas a gente tem que tomar também cuidado com essas armadilhas de que, nós ganhamos da PEN, quer dizer que a gente ganha de qualquer um. Acho que isso pode ter atrapalhado um pouco a performance, tanto, tipo, a gente ter ganhado da PEN e ter perdido no dia seguinte pro Flamengo. Então, eu acho que a gente tem que só pensar em um jogo de cada vez e realmente não cair nessas armadilhas de que só porque ganhamos do líder ou do vice-líder, isso faz a gente mais forte. Eu acho que é muito gratificante ganhar contra um time que tá bem na tabela, mas não adianta muito a gente só ganhar desses times, entendeu? Só mais uma pergunta da minha parte. Eu queria saber se ainda existe essa mentalidade, mesmo que se pareça um pouco difícil, porém não impossível, se ainda existe a mentalidade da equipe tentar buscar vaga nos playoffs, visto que a parte intermediária da tabela está muito acirrada. O nosso principal foco no momento está sendo realmente essa vaga para os playoffs. Então, todo o esforço que a gente está tendo está sendo para a gente dar um passo de cada vez. A gente sabe que a gente não pode errar, então deixa a situação um pouco delicada. Mas a gente acredita com convicção que a gente consegue as vagas nos playoffs. É um pouco difícil, vai ser um pouco pegado, mas osso do ofício. Eu não tenho um outro palavra para descrever. A gente cagou no começo, então a gente tem que dar um jeito da volta por cima e fazer as coisas acontecerem. Bacana. Valeu pelas perguntas, valeu pelas respostas, caras. Débora, encerrei aqui. Boa tarde, Micão, mais de Boa tarde. Esportes. Cara, vou fazer uma pergunta agora que é referente ao pet que entrou agora. Antes, eu tinha feito essa pergunta para o Tino, só que ela cai muito bem com você. Antes,
antes de chegar ao patch 10.14 nos servidores competitivos, o Varus ainda era uma grande força, principalmente pela sua build de estabilidade. Só que, como teve essa mudança e ele teve os nerfs na flecha perfurante e na chuva de flechas, ele parece ter caído um pouco de prioridade. Você acha que, apesar dele ter essa build de DPS dele, ele vai ter um pouco de sumiço dentro do competitivo? Comparativamente, com certeza. Tipo, era um pick que basicamente o Red Side estava alocado em banir quase sempre. A gente tentou algumas vezes deixar aberto com algumas estratégias específicas, um pouco sem sucesso. Então agora, tipo, ele foi bem nerfadinho, então vai passar muito mais. Na minha cabeça, tipo, ele nem ia ser picado, mas lá fora eu acho que ele foi picado nesse patch ainda em alguns jogos, fazendo DPS a maioria, eu acho. Então parece que ainda dá pra usar ele, mas com certeza nada igual. Assim, valeu, Micão. Pode. Everton aqui do Multiverso Mágico. E aí, Micão, beleza? Cara, por favor, explica pra mim esse pique, por favor. É um pique. O KOG-AP vem aparecido mais nesses últimos 2 patches, eu acho que ele tomou o buff. É um pique que abre muito para outras lanes pegarem AD, por exemplo, porque ele é um pique AP no bot, que não é algo tão comum. E ele escala muito bem também. Acabou que a Cade abusou muito do início fraco do KOG, e também não só pelo início fraco do KOG, porque eu errei bastante, dei muita brecha, e eles abusaram praticamente de todas. Então, basicamente, o pique nem apareceu no jogo. Tá bom. Cara, valeu. Obrigado pela explicação. Ok. Valeu. Boa tarde, Micão. O próximo jogo de vocês é contra a Kabum. Eu queria saber o que a derrota de hoje influencia. Uma derrota bem triste, porque a Cade, tipo, em questão de tabela, assim, como a tabela tá muito embolada, é um time que a maioria dos times que a gente tá disputando vaga ganhou, então era uma derrota, é uma vitória, é um ponto que a gente precisa muito, como qualquer outro ponto, na verdade, né, mas por questões de tabela, acho que como os outros ganharam, é um ponto que a gente precisa muito. E a gente acabou dropando, deixando a peteca cair. Eu, principalmente, esse jogo, eu coloco muito a culpa em mim, tipo, meu time tava tudo indo bem, só eu que errei bastante. Então é uma derrota bem triste que embola mais ainda a tabela. Tipo, não complica a gente tanto, não, mas embola a tabela que é bem chato pra gente. Então, ainda sobre o assunto que o Everton falou a respeito do Kog'Maw, principalmente pela build AP dele, você acha que tanto faz você trabalhar esse tipo de build, tanto na rota do meio quanto na rota inferior? Acho que funciona nos dois. O legal de você picar o Cogbot é que tem a flexibilidade, como vários antigos você podia fazer poke ou DPS, o Cog tem essa mesma flexibilidade. Então é interessante também nesse sentido, mas a build dá pra fazer dos dois jeitos e depende um pouco da sua comp e da comp inimiga. Obrigado. Oi, Micão, desculpa aí, gente, pela demora. Eu queria perguntar, Micão, o quanto que impacta não só a mentalidade do time quando acontece um imprevisto desse, né, de ter um abate logo tão cedo assim no time, e como é que vocês conversaram dentro do jogo para tentar manter a calma, manter focados para tentar sair com a vitória ainda? Foi algo bem chato. Acho que o meu problema não é nem a kill em si, foi eu ter perdido o flash. Aí eles conseguiram abusar ainda do meu flash depois. Mas aquela kill em si não representava muita coisa. O problema foi eu ter continuado errando. Eu morri muitas vezes no early game. O EZ ficou muito forte logo cedo. Em questão de mentalidade, sei lá, eu acho que essas horas que a experiência vale, que da gente sempre ficar calmo, independente das adversidades em qualquer parte do jogo. Mas hoje a gente não conseguiu dar a virada. Posso só complementar então? Você ficou um pouco abalado com isso ou você conseguiu manter a calma, você particularmente? Eu sempre tento manter a calma, mas claro que você morrer level 1 é algo que atrapalha bastante, então, tipo, atrapalha, basicamente. Mantendo a calma, mas
daquele jeito, sabendo que aconteceu algo ruim já, que vai ter que jogar em volta. Beleza, obrigado. Mais alguém? Só para complementar, os colegas já perguntaram, o Micão já falou bastante sobre o impacto, né, do jogo e dele no jogo. Eu quero saber como é que você faz para resetar para amanhã. É um espaço muito curto que você tem que botar a cabeça no lugar e você vai falar com seus companheiros de equipe. E como é que é de hoje para amanhã para resetar o mindset e jogar de novo? Bom, eu tô absorvendo a derrota ainda, os erros bobos e tal. Erros bobos não, erros graves, vai. E acho que a mentalidade é aquele negócio de sempre, tipo, obviamente eu não vou ver rede social no momento, eu sei que eu vacilei bastante e, tipo, agradeço todo mundo que tá mandando mensagem positiva e eu sei que vai ter muita mensagem negativa, então acho que é tentar não se prender muito nisso, meus companheiros de time são o que importa pra mim, e tá todo mundo na mentalidade que hoje esquece e vamos pra amanhã, absorve os erros, aprende com os erros e cabeça erguida, vamos pra próxima que não dá nem tempo de ficar se lamentando muito, né, amanhã já tem jogo. Boa tarde, Inqueiro, Heitor Fonseca aqui. Cara, eu queria que você falasse um pouco sobre essa fase que vocês estão vivendo aí. Você acredita que agora que a gente já partiu para a fase final do campeonato, a PRG realmente está se encontrando e vocês estão conseguindo colocar o seu jogo na frente dos outros times? Parabéns pela vitória. Ih, o Dinquedo caiu. Eu tô aqui, Não. os caras estão aqui na sala, só um minuto. Relaxa. Então, a gente tá realmente vivendo uma fase muito boa, uma fase de recuperação muito boa, que a gente começou mal no campeonato, mas a gente já tinha bastante confiança de que a gente ia conseguir se recuperar, a gente tinha bastante confiança no nosso elenco, então a gente tá só vivenciando, tirando a prova de que a gente realmente tem capacidade de ganhar o campeonato, e como eu disse, por mais que os times sejam bons, os times que estavam lá em cima, como o Santos, NTZ, a PEN, todos os times são bons, mas eu tenho certeza que se a gente jogar o nosso, a gente tem total capacidade de ganhar de todos eles, então eu tô bem confiante com isso, e a partir de agora é só, se der certo, só vitória. Obrigado, mano. Fala, Genquedo, Wesley Pereira da Clã Esportes, boa tarde, parabéns pela vitória. Eu queria saber de você, cara, como que tá sendo o momento agora para Prod, principalmente com a chegada da Nath, que é uma das principais profissionais dos esportes quando se trata de psicóloga, e o quão isso está ajudando na rotina da equipe e o quão fundamental está sendo nessa retomada da organização na competição. Olha, a Nath, ela realmente faz um trabalho muito bom e ela tá ajudando muito a gente em tudo, tanto individual quanto em grupo. Ela faz sessões com a gente individual, depois ela faz algumas atividades em grupo. Então, ela tá realmente ajudando bastante a gente tá conseguindo se unir bem mais, a gente tá se sentindo muito mais confiante, confiando cada vez mais uns nos outros, e eu acho que isso é o que tá fazendo a gente conseguir ganhar tantos jogos. Hoje o jogo contra o Santos era um jogo muito difícil em termos de draft, era um jogo que eles conhecem bem o jogo de 1-3-1, de side com a LeBlanc, e a gente tava muito confiante no nosso jogo, a gente tava conseguindo, tipo, prever tudo que eles iam fazer, por mais que a gente cometeu alguns erros, a gente estava muito confiante. Então, eu acho que o principal que a Nath está ajudando a gente é esse ponto de confiança que está fazendo a gente vir muito mais, com muito mais bolas para os jogos e, tipo, puxando o gatilho muito mais. Rodrigo Guerra aqui da SPN. Dinquedo, essa semana eu conversei com o Yamp e uma coisa que ele falou para mim que foi bastante interessante foi da forma que vocês precisaram sentar para conversar, para conseguir se alinhar, para conseguir entender o esquema um do outro, o jogo de um do outro. Eu queria que você me falasse um pouco sobre como foi a sua chegada nesse time, né? Porque ele já estava bastante fechadinho quando você chegou. Eu queria que você me falasse aí como foi a sua adaptação e agora que vocês se encontraram, se vocês chegaram nessa página que vocês precisavam chegar e é isso.
Olha, quando eu cheguei, eu achei que eu ia agregar bastante pro time, sinceramente. Eu acho que a PRG do split passado eu já esperava que eles iam ser um time muito bom, mas eu sentia que eles não eram tão ligados ao Aloned. Eu acho que eles, por mais que eles faziam bastante plays juntos, eu sentia que faltava alguma coisa, e quando eu cheguei, eu achei que que seria bem fácil para mim, para eu ocupar esse espaço dele, mas no começo não foi o resultado que a gente esperava. Eu cheguei até a duvidar, ficar pensando, mano, será que sou eu o problema? Que no split passado não foi assim que aconteceu. Mas a gente sabia, como eu disse muitas vezes, a gente estava bem confiante no nosso elenco e faltava alguns detalhes para a gente conseguir dar um hype e a gente começar a vencer. E eu acho que agora sim a gente chegou nessa página. Ainda temos muito para melhorar, com certeza. Eu acho que tem jogos que a gente pode fazer muito mais clean se a gente jogasse um pouquinho melhor. Então a gente sempre tem para melhorar, obviamente, mas eu acho que a gente chegou num ponto já muito bom do nosso time que a gente já consegue bater de frente com os outros e a gente tem que recuperar as derrotas que a gente teve no começo do campeonato. Então essa fase vai ser para isso, pra gente. Hello, Maura. Can you hear me? Yes, I can hear you fine. Okay. Wesley Pereira from the Clay Sports. In the last rounds, the team bet on player changes in the rotas and did not work very well. Today, the team returned to its origins and still did not get the results. What remains for Santos to resume the path of victory? The changes we made last week were not changes we wanted to make. They were changes we needed to make, so I can't really talk too much about those. They were enforced changes, not ones that were choices. When we have injuries or when we have players that are off form or players that have personal problems, you have to make changes. So I don't really want to be critiqued for something that was enforced on us. I don't think you can really critique that. If you have to make changes, you have to make changes. That's it. We return to our normal roster this week because this is our normal roster. We only made enforced changes last week because that's what. In order to win games, about winning games, we are playing much better today. We had some really tight margins that we lost on today. Really small things that made a big impact, and it's just frustrating that we're not getting the luck we need in some of these situations, because there are certain things I'm looking back on in the game that if something is half a second different or a second different, we win the game. So it's really frustrating. We just need to keep going, and hopefully we get the returns our hard work we've been putting in practice deserves, because we're not this team in practice, and we really need to show how we can actually play. I don't know why we're showing up like this. It's very frustrating. Sure. Do you believe that you can fix all the mistakes of the team before the end of the regular phase? If I didn't think I could fix the mistake, I'd quit tomorrow. So yeah, no, I think I can fix it. Like, I wouldn't be in this job if I didn't have confidence that I can fix any mistakes that come around. So yeah, I'm not intending to quit, so it means I gotta go fix it, right? Okay, thank you very much. Hello, Maura. Heitor Fonseca here. My question for you is, how do you believe about the next steps about Santos in the next round in CBLOL? Santos played very well in the first moment in the championship, but now it's very irregular, your performance. What do you think about the next steps of Santos? We just need to go back to try and find what we had at the end of the BRCC last split and towards the beginning of this split. We've had so many problems internally the last few weeks, and we've just been trying to get through to the end of them. I mentioned this in my interviews last week that we hoped they would be over. I think we improved a lot of areas this week, but still there are some issues that are plaguing us internally that we're really struggling to fix. So hopefully we can get to the other side of it, because right now it's really frustrating, because I see the effort everyone's putting into practice. I see the performance levels we're putting against other CBLOL teams in practice,
and it's a good level. It shouldn't be what you're seeing in CBLOL, so it's really, really frustrating right now for me personally, because it's just a case of keep going, and hopefully eventually it clicks and we turn practice into CBLOL games. Because right now we're just in a slump, and I'm just trying to work out how to get out of it. Thank you. Alguém mais? Posso fazer uma? Pode, claro. Beleza, lá vou eu. Tomorrow you're gonna face a team that is huge outside League of Legends, and the rivalry goes to places that today's game might not be. These big rivalry affects the team in any way, somehow it affects you guys. How do you take this? So the game against Flamengo obviously is a big one for the fans. Internally, we don't really prepare for it any differently than we do any other CBLOL game. We review play styles, we review tendencies, we review patterns in play, all this kind of stuff, and we try to adapt our play in order to best match the oppositions. This doesn't change so much for CBLOL, for the game against Flamengo. For me personally, it'd be nice, because we lost to them in the first round. It'd be nice to get a win this time. And I don't know if they're kind of in a little bit of a slump like we are right now. They're kind of struggling too. So hopefully tomorrow will be the day where we bounce back and get the result we deserve to get, because the win's got to come eventually. So if not tomorrow, then next week, and we'll just keep trying until we get a win. Well, in this context against Flamengo, this win that you hope to get soon would taste better, wouldn't it? Yeah. It's exactly, it would be the lift we all needed, Like, it's been a really rough couple of weeks. Especially when you're losing games, it's never easy. It doesn't help being on a team like Santos, where you're going to have a lot of public pressure to achieve. So and that doesn't change. If anything, that gets bigger for the game tomorrow. So yeah, we hope we can perform to the levels that we know we can internally, and we know we're capable of. And if we can manage to do that tomorrow, then we should be able to win. It's just a case of us managing to click finally and get the results we should be getting. Thank you very much. Fala, Goku, Ranger, boa tarde, é o Heitor Fonseca aqui, parabéns pela vitória. Eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. Goku, eu queria entender um pouco mais a estratégia por trás do pique de karma. Não sei se tem a ver com o pique de cartas do Ranger, já que ele acabou dando muito dano e você acabou sendo um grande suporte do time com esse escudo, enfim, da karma que estava bem roubadinho no final. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E Ranger, quero que você comente esse final aí do Dragão Ancião e como que isso foi importante para a vitória. E parabéns pela vitória, desculpa. A estratégia de pegar karma é que ela, na verdade, ela é um champion que tem muita pressão no começo do jogo. Ela praticamente não toma push para nenhum outro champion, então ela já garante a pressão no mid, assim, quase 100%. E é claro também que com a build de Toriblo e Cálice, ela fica muito chata. Ela protege muito bem o time dela e no late game ela é bem forte também. Em relação a esse final de jogo, infelizmente o jogo chegou num ponto que a gente não queria. A gente conseguiu snowballar bem a partida, a gente jogou muito bem o early game dentro da nossa condição. A gente conseguiu os 2 primeiros Dragons, a gente estava com uma vantagem muito boa para o mid-game, por volta dos 15, 17 minutos de jogo, só que a gente começou a falhar em alguns aspectos que a gente tem falhado já durante as outras semanas, que a gente ainda precisa consertar, e infelizmente o jogo se prolongou muito mais do que deveria, a gente não conseguiu usar a vantagem que a gente tinha de uma forma muito efetiva, e esse final do Dragão aí é um final que nenhum time quer, basicamente, porque poderia ir para qualquer um dos lados. Se eu tivesse perdido no Smite, provavelmente eles teriam ganho a luta depois e eles poderiam ter ganho o jogo. Então é um final de jogo que você, como profissional, nunca quer, porque demonstra um pouco de incompetência da sua parte, sinceramente. Obrigado.
Boa tarde, Goku. Boa tarde, Ranger. Wesley Pereira do Eclat Sports. Parabéns pela vitória. Eu tenho uma pergunta para cada um. Primeiro para o Ranger com relação ao pique de cartas. Hoje a gente entrou no patch 10.14 e com ele veio o buff tanto no Q quanto no Educartus. Eu queria saber de você se esses buffs ajudam ele a voltar para o meta da jungle. E a pergunta que é um pouco mais genérica, que eu gostaria que o Goku mesmo respondesse, é sobre a questão de como está sendo para vocês analisar bem esses erros que vocês vêm cometendo ao longo da semana, no caso, semana passada, e o que vocês estão fazendo para poder tentar minimizar esses erros ao máximo. Eu acho que não tem uma fórmula muito secreta. A gente está assistindo bastante replay e discutindo bastante sobre as nossas decisões do jogo, principalmente mid-game. E, assim, com o tempo isso vai melhorando. Eu acho que não tem uma forma específica da gente, uma fórmula mágica pra gente arrumar tudo de uma vez só. Então, um passo de cada vez a gente vai chegando lá. O Karthus ele ganhou bastante relevância nesse patch 10.14. Eu não entendi como que ele passou batido em todos os outros drafts de hoje. O pessoal não deu muita prioridade mesmo ele sendo um pick muito, muito forte. Eu acho que no Brasil, no geral, a gente tem uma certa relutância e a gente demora bastante para pegar os picks que estão fortes. Isso aconteceu com o Volibear, aconteceu historicamente com vários picks e com o Karthus está sendo a mesma coisa. Acho que o pessoal ainda não entendeu o quão forte o Karthus ficou e não está abusando tanto disso. E ele é um pick que dá para encaixar em diversos estilos de comp. Ele tem um early game bem forte, ele é uma grande ameaça, assim, eu vejo pelo menos. Certo. Obrigado aos dois. Fala Ranger, Goku, Butcher aqui pelo DNM. Minha pergunta vai para o Ranger. Como quase todos os jogos do Flamengo, depois que termina, alguém de vocês da equipe está nos Trending Topics, dessa vez é o Lucy, imagino muito por conta de diversos pick-offs que ele recebeu, né, tentando abrir flancos para a equipe, né, a gente sabe o quão agressivo ele joga, o quanto ele, abre aspas, não se importa com o flash dele, né, para gastar e tentar criar oportunidades e tudo mais, mas isso também às vezes colocou vocês em maus lençóis, né, então queria entender como é que foi a comunicação com o Lucy, se em algum momento vocês falaram, tipo, cara, fica um pouco mais com a gente, não tenta procurar flanco, e como vocês viram que ele entendeu a performance dele também nessa partida. O Lucy é o jogador mais independente do nosso time. A gente dá total liberdade para ele jogar como ele quiser, né, com o que ele quiser. Então, isso ajuda bastante a criatividade dele, né? Ele é um jogador muito criativo, ele gosta de pegar flank, de fazer jogadas inesperadas. E em nenhum momento a gente pediu para ele parar de fazer isso. A gente confia totalmente na capacidade dele, no discernimento dele de certo e errado, do que está dando certo ou não. E chega um ponto que ele mesmo falou dentro do jogo: pô, eles estão me cobrando muito bem nos flanks, então eu vou tentar uma abordagem diferente. Ele é um jogador muito consciente em relação a isso, então a gente não tem muito o que se preocupar. E no final do jogo ele pareceu bem abalado assim com a performance dele, ele não estava muito feliz. A gente sabe que ele é capaz de muito mais, né, obviamente. Então, ele é um cara que se cobra bastante e eu tenho certeza que ele vai voltar muito melhor para amanhã. Obrigado. Boa tarde, Gustavo Koga do Mais Esportes. A minha pergunta é pro Ranger. Ranger, você disse no Twitter que o Brasil está fadado ao fracasso no competitivo. Então, eu queria saber o que está te motivando, o que tem te motivado assim a continuar competindo, a continuar disputando. Então, esse é um tópico que eu refleti bastante nas últimas semanas. Eu cheguei a abrir o jogo, né, com o pessoal que me acompanha aqui. Eu estava bem desmotivado há umas 2 semanas atrás. E o que me motivou bastante nessa última semana ou 10 dias, sinceramente, foi o Bevoy. Ele é um jogador que, assim, ele é com certeza o melhor jogador que eu já tive no time, melhor companheiro de equipe. Ele, além de ser muito bom, né, obviamente, ele é um cara que ele tenta ajudar todo mundo, ele dá a opinião dele, ele se esforça dentro de jogo, e por mais que o treino
não esteja indo muito bem, por mais que a gente às vezes esteja treinando, né, com uma equipe não tão boa, às vezes, né, emergências ocorrem, a gente tem que treinar com equipes que não são tão boas, que não dão treinos tão produtivos. Ele quer ganhar tudo e ele se esforça muito e, tipo, teve um jogo especificamente que a gente estava treinando que todo mundo estava, não sei, meio que, não vou dizer não ligando, né, porque todo treino a gente liga e se importa, mas a gente estava quase que no automático e ele estava dando 200% dele para ganhar um treino que a gente já estava ganho, assim, e ele me motiva muito especificamente, ele é um jogador incrível e o que eu quero é que as pessoas me enxerguem como eu enxergo ele, sabe? É uma grande motivação para mim. Obrigado. Parabéns pela vitória. Rodrigo Guerra aqui da SPN. A minha pergunta, eu tenho uma pergunta que eu vou dividir em duas, que é pro Ranger e pro Goku. Ranger, você mesmo disse, né? Algum tempo atrás você disse aí que estava meio que um pouco desmotivado, disse até inclusive que ia voltar a tentar ser o cara que cobra todo mundo, que chega em frente. Minha pergunta para você é: você está conseguindo chegar nesse ponto que você tinha prometido aí nas lives e no seu vídeo no Facebook e no YouTube? E pro Goku, se ele tá sentindo alguma coisa nesse sentido também, porque a galera tá cobrando bastante dele, o desempenho dele que caiu bastante aí nesse split. Não só eu, como a chegada no Noodle e o Bevoy e o Lucy eu vejo todos como uma figura de liderança. Eu acho que nós quatro, principalmente, a gente puxa um pouco mais a responsabilidade e a gente cobra mais de todo mundo, né, além de nós mesmos. Então a gente tem um clima de cobrança e de desempenho muito legal aqui e eu acho que as coisas têm melhorado bastante desde a entrada do Nudo, principalmente para mim. Eu acho que a postura que a gente adotou, a proatividade que a gente tem em relação a como a gente quer levar as coisas tem melhorado bastante, então eu estou feliz com essa mudança, mas eu sei que não é o suficiente ainda e a gente precisa fazer melhor. Eu senti sim um pouco de desmotivação, um pouco no sítio passado, talvez um pouco nesse, mas eu acho que é até normal, assim, acontecer às vezes com. São fases, né, que os jogadores passam e eu tenho lidado da melhor forma possível com isso e, assim, eu posso dizer que no momento eu tô 100%, então o ambiente do time em geral me motiva bastante já e eu com certeza estou pronto para dar meu 100% até o fim desse split. Obrigado. Fala, Goku, Ranger, Heitor de novo. Cara, eu queria entender um pouco mais sobre como que essa fase do campeonato vai ser primordial para vocês. O que vocês acreditam que o Flamengo tem que fazer para mostrar não só um equilíbrio técnico na hora de jogar o campeonato para ser campeão, mas também, devido a todos os erros que já foram cometidos nesses splits, mostrar para a própria Riot que vocês são um time que vão fazer um bom trabalho na franquia no ano que vem. A pergunta foi para quem? Para quem quiser responder. Então, a gente não tem tido um desempenho muito bom esse split. Não sei dizer por que especificamente. A semana de treino ela se mostra muito melhor do que o resultado em si no final de semana. Então, eu acho que, da minha perspectiva, é uma questão de tempo até a gente se acertar 100%. Eu acho que a gente precisa otimizar como a gente comunica e como que a gente vê o jogo. E eu vejo bastante talento nesse time. Eu acho que individualmente todo mundo é muito bom. Então, para mim é só questão de tempo mesmo para a gente se acertar e voltar a dar orgulho para a torcida, principalmente, que tem cobrado bastante. Obrigado. Acho que é isso, então. Muito obrigada, meninas. Posso fazer um rapidinho? Pode sim. Desculpa aí, pessoal, demora para chegar. Boa tarde. Na semana que vem, olha só, desculpa. Amanhã vocês têm um confronto que transcende um pouco o cenário de LoL, né? Como foi abordado aqui anteriormente, acabou o jogo do Flamengo, tem sempre alguém nos Trending Topics, e amanhã essa rivalidade chega, pelo menos um pouco a outro nível, né? O nível do futebol e dos esportes tradicionais. Como vocês encaram isso? Na verdade, como vocês encaram isso, né? Como vocês pegam esse fator rivalidade externa? Isso afeta vocês de alguma forma? Para mim, especificamente, não.
Eu não vejo. Assim, eu não acompanho muito futebol, sinceramente, eu sou nerd, então eu não sinto muito essa rivalidade do Flamengo e Santos. Eu rivalizo mais por eles serem um time respeitável e a gente precisa passar deles na tabela e por eles estarem acima de nós, a gente tem que levar com muita seriedade o jogo. Mas não tem nada off-game, nem nada do tipo, não. Pra mim é tranquilo. Ranger, você ontem teve uma noite agitada, por assim dizer, né? Debatendo, conversando, gente com educação, gente sem educação. O que isso impacta assim no teu dia seguinte? Ter uma noite pesada assim, afeta no teu gameplay no dia seguinte? Pior que não. Ontem eu tava, tipo, discutindo mais com mente aberta mesmo. Eu vi pessoas que estavam vindo com pontos muito válidos, né? Com argumentos legais e, cara, eu, acima de tudo, eu busco evoluir como ser humano, assim, sabe? Tipo, eu tô sempre aberto para debate, eu gosto de aprender, sabe? Aprender coisa nova, eu gosto de entender a perspectiva de outras pessoas. Obviamente, eu não tô certo sempre, e discutir com outras pessoas eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer para entender diferentes perspectivas. Às vezes tem coisas que não devem ser só discutidas entre o time ou entre profissionais, às vezes você ter uma perspectiva de quem está realmente de fora pode ajudar, então eu estou sempre de mente aberta e esse tipo de coisa não me abala em nenhum sentido. O que você aprendeu de ontem para hoje? O que mais me intriga, assim, o que eu mais ainda tô aprendendo é mais como que a gente pode desenvolver os talentos nacionais para a gente ter um bom desempenho a longo prazo, sabe? Eu me questiono bastante porque eu pretendo virar coach eventualmente, então tudo que eu puder fazer para melhorar o cenário de uma forma eu vou estar procurando fazer, então tentar entender a perspectiva das pessoas mesmo e como que a gente pode fazer melhor daqui para frente. Obrigado, amigo. Boa noite. Fala, Revolta, Heitor Fonseca aqui, boa tarde. Cara, muito simples. Quantos erros você acredita que foram cometidos para Cabum hoje chegar num final de jogo como esse? Assim, tem duas perspectivas que você pode olhar para isso. Você pode falar que os dois times erraram muito ou que os dois lados acertaram muito. A gente foi surpreendido por algumas decisões que eles tiveram. Não estava sendo muito decorrente do time do Flamengo tomar as decisões que eles tomaram, o que eu acho que foi um pouco falta de preparo nosso até. Mas, obviamente, é difícil você ver um jogo hoje ir para 50 minutos. Então, a gente cometeu muitos erros early que deu muita vantagem para eles. Meio que se inverteu um pouco os papéis, né? Acho que a gente era para estar um pouco mais na frente no early game e acabaram que eles ficaram no momento que eles ficaram mais fortes, a gente ficou mais forte, então o jogo foi todo invertido. E as duas comps eram muito parelhas. No fim, ficou naquela fight do Drake, que infelizmente a gente perdeu. E resumiu o jogo. Obviamente podia ter se resumido de uma maneira diferente se a gente não tivesse errado ou se eles não tivessem acertado. Isso aí depende de quem tá vendo. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Cara, se me permite um complemento rápido, é divertido jogar um jogo como esse ou a parte competitiva acaba estragando um pouco a emoção de um jogo tão movimentado? Depende. Depende muito do estilo de jogador que você é. Se você é um jogador que você exige a excelência, jogar jogos assim não é gratificante. Obviamente, durante o jogo você vai jogar para vencer, mas depois dele você vai ficar meio chateado. Mas durante o jogo acho que isso não importa tanto não. Eu acho que você tem que jogar para ganhar mesmo. Obrigado, mano. Fala, Revolta, Wesley Pereira da Sports. Eu queria que você comentasse, vocês se ganhassem hoje, claro, ficariam na segunda colocação, ali a 2 vitórias da Pen Game, mas como isso não aconteceu, eu queria que você comentasse se esse resultado de algum modo tem algum impacto justamente na ambição da equipe, que é continuar brigando pelos playoffs. Impacto em ambição? Não. Vai continuar sendo a mesma.
Não é nem brigar por playoff, é ser campeão, acho que esse é o objetivo de todo mundo. Obviamente, eu acredito que não tenha nenhum time, acho que até a PEN, né? Eles estão em primeiro por enquanto, mas tem bastante campeonato ainda pela frente, muita coisa pode acontecer. A gente viu que de uma semana para outra a PEN tomou 2-0, a gente melhorou, o Flamengo melhorou. Então, assim, o campeonato não acaba agora, tem bastante lição, acho que até a última rodada vai ter bastante lição para todo mundo. E é o time que melhor aproveitar das derrotas, das vitórias e dos treinos que vai conseguir vencer no fim, ir para playoff, enfim. Aqui é o Rodrigo Guerra, da SPN, e aí, Revolta, tudo bom? Eu queria perguntar para você, Volta, sobre mais as lições que a gente vem aprendendo com o LoL, né? Porque o Ranger acabou de dizer, né, que ele não entende como o Brasil demora tanto assim para se adaptar a alguns piques que estão fortes. Você que é um cara que também estuda bastante o LoL, eu queria saber desse seu ponto de vista, né? A gente demora mesmo para a gente reconhecer esses piques que são fortes? E por que a gente é tão relutante assim em chegar e escolher e encarar que esses piques estão fortes? Olha, eu acho que isso depende muito do time, da maneira como os jogadores encaram o jogo. Você vê que tem times que geralmente pegam jungle 1, 2, 3, tem times que simplesmente não se incomodam de tomar 50 bans na jungle, 50 bans no mid, tem times que sofrem com isso. Acho que isso vai depender muito do estilo de jogo dos jogadores, sabe? Tem jogadores que são muito bons em um estilo de jogo e simplesmente não funcionam em outro, ou precisam de bastante tempo ou de ajuda, né, da coaching staff para isso. Também não existe um time como, por exemplo, a Mad Lions, né? Que a Mad Lions eles jogam de qualquer coisa na Europa, draftar contra eles é um inferno. E não existe um time que joga de tudo aqui. Eu acho, honestamente, que isso vai muito dos players, da noção de testar, de estar aberto àquilo. Beleza, obrigado. Fala, Revolta, Butcher aqui pelo The Enemy. Minha pergunta vai, de novo, relacionada a esse último dragão. Acho que quando chega num ponto desse jogo, como você falou, e o Ranger também falou, nenhum jogador quer que chegue a esse ponto. Mas é mais sobre a jogada em si, cara. Fico me perguntando se você considerou que era um 50-50, se o Ranger roubou, ou se, cara, foi a Flamengo que pegou mesmo, porque acho que quando começou a fight, todo mundo sabia que aquilo ali era final de jogo, independente para quem fosse, né? Na realidade, a gente queria a fight em si, a gente não queria o Drake. Acabou que o Drake ficou muito low, a gente quis fightar, e acho que eu não me toquei, a gente não deu a call também de burstar o Drake nas zonas, nós não viu que o Katz ia ficar dando dano no Dragon. E assim, você pode colocar que a falha foi minha, foi uma falha nossa, eu acho que de uma forma geral, da gente dar muito dano no Dragon com o Ranger tendo flash e dar chance, né? Eu acho que a gente não podia ter dado a chance daquilo acontecer. Eu acho que esse é o ponto mais importante dessa fight. Porque, na minha opinião, a gente ganhava isso, né? Que tu tava dando TP atrás. Acho que era só a gente fightar, literalmente, e deixar o Dragon numa posição que, mano, vocês têm que vir, mas a gente não vai terminar, sabe? Eu acho que a gente passou um pouco disso. Foi até bom isso acontecer, porque não é sempre que a gente tem a chance de chegar num jogo em que existe um Elder. Boa, obrigado.